Temos 10 minutinhos aí para finalizarmos o programa. Então, como nós estávamos falando, eu quero que você coloque seu coração, né, você que está ouvindo, independente da igreja que você vai, porque a igreja do Senhor é uma só. Isso. É apenas uma igreja. Né? Nós só temos um batismo, um espírito, uma igreja, que é o corpo glorioso do Senhor Jesus. Que você possa aprender o caminho da graça, né? Que o Senhor te amou. Essa é a grande economia de Deus, o dispensar de Deus ao homem, amém? Você precisa entender que o Pai, ele não teria como, até porque quem trouxe a revelação do Pai foi o próprio Senhor Jesus. Antes se chamava Deus de Rafá, de Roi, de Jirei, de tantos outros nomes, né? O único que ousou chamá-lo de Pai foi o Senhor. Aquela oração que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Então o Deus, Yud-Re, Vav-Re, ele estava impossibilitado, né, por conta do pecado do homem, de se comunicar ao homem, porque ele habita na luz inacessível, né, como a palavra de Deus diz lá em Timóteo. Então o que o Senhor fez? O Senhor, pela sua grande economia, o seu grande dispensar, ele se dispensou em Cristo. Como a palavra diz, que em Cristo, né, habitou a plenitude de toda a divindade. E Cristo, quando ele traça o caminho, por isso ele é o primeiro de muitos irmãos. Tudo que Jesus passou e ele sofreu, ele está legalizando você no caminho. Por isso que é o caminho da graça. Amém. Amém? Amém. Né, você sofre, Jesus sofreu também. A única diferença é que às vezes sofremos por merecer. Jesus sofreu sem merecer. Para quê? Para que ele pudesse te legalizar ao sofrimento. Não é o evangelho de sofrimento, mas ele disse que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu. Então, o Senhor sofreu para te legalizar e sofrer, para ter dias difíceis. O Senhor teve dias difíceis e você terá dias difíceis. Mas tendo sempre a palavra do Senhor que diz que ele não nos dará prova alguma que nós não possamos suportar. Isso. Junto com a prova dará o escape. Amém. Amém? Então, sofrendo, morreu uma morte desgraçada, morte de cruz. E a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. E após ressuscitar, ficou com seus discípulos por volta de 40 dias, e ele ascendeu aos céus e foi glorificado. Para quê? Para te legalizar. Amém. Se você morrer, você não vai permanecer morto. Porque um dia ele vai nos ressuscitar. Amém? E se você que está me ouvindo não morrer, você vai ascender aos céus, como o Senhor foi e preparou o caminho da graça. Né? Ele subiu aos céus e foi glorificado. Você também será glorificado. Então ele, como eu disse, o Pai estava distante do homem, não por conta dele, mas por conta do pecado do homem. Agora Cristo traçou esse caminho. Mas mesmo assim, Cristo é um homem apenas. Ele disse para nós: eu, né, vou para meu Pai para vos enviar outro, quem? O Consolador. Ele não vou deixar vocês sozinhos. Então nós recebemos esse Espírito de Cristo em nós. Para quê? Para nos legalizar nesse caminho. A ideia de Deus é que todos nós sejamos um pequeno Cristo. Foi isso que aconteceu com os discípulos em Antioquia, quando foram chamados de cristãos. Amém? Então você que está me ouvindo, dentro de você, tem a condição exata para cumprir todo o propósito que Cristo tem para a sua vida. Esse Espírito que está dentro de você, ele te dá a condição para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Você não está órfão, você não está abandonado, você não está largado. Eu quero que você entenda esse grande processo que é a economia de Deus. O Senhor, o Pai, se Deus fosse apenas o Pai, ele não conseguiria nos contactar, porque o nosso pecado fazia divisão com ele. Então ele teve que se encarnar. Deus se encarnou em Cristo, tornou-se forma humana apenas. Para quê? Vazio e aniquilado da sua glória, para sofrer como homem, nos preparar o caminho da graça, para depois enviar em nós o seu Espírito. Então dentro de nós há a exata capacitação para vivermos tudo aquilo que o Senhor deseja. Então, se você está me ouvindo e está achando que não tem saída para o seu problema, eu quero te dizer que você tem saída para o seu problema, porque dentro de você está a saída.
Se você está com um problema, com uma dificuldade, não tenha quem socorrer, vá no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore ao Senhor. Porque dentro de você está a ajuda. O Senhor já dispensou o Espírito dele a nós. Nós precisamos crer nisso. Nós não estamos longe do Senhor, nós estamos perto. O Senhor não está contra nós. O Senhor está por nós. Por quê? Toda a culpa, todo o pecado, toda a maledicência, toda a maldição da lei recaiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Você só precisa crer nisso. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que o Senhor Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Como está lá em Romanos 8, que o Senhor também, ele já nos deu de graça Jesus e ele nos dará todas as outras coisas. Então eu quero que você, nessa tarde, para você entender um pouquinho, durante o decorrer desse programa, né, nos outros dias que nós fomos ministrar aqui, nós vamos ministrar a respeito do caminho da graça, para você entender que o Senhor Jesus, na pessoa bendita do seu Espírito, mora com você. Ele não está distante de você. Há apenas um caminho rápido para que você contacte esse Espírito. Qual é? A Bíblia diz, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, tendo um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tende, pois, um advogado perante o Pai. Jesus Cristo o justo. Então, se você acha que está distante de Jesus, ele está dizendo para você, eu escrevi tudo isso para que você não peque, mas se você pecar, você tem um advogado. Sou eu. Amém? Aliás, nós precisamos entender que o Senhor não é juiz ainda. Nem a sua igreja deve ter esse caráter de justiça. Se o nosso Senhor ainda é advogado, nós precisamos estar no mesmo caminho. O Senhor não nos chamou para sermos juízes. O Senhor nos chamou para sermos advogados. Então, fique com essa palavra, né? Se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar com esse programa. E nós queremos falar a respeito da graça de Deus. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Eu sempre brinco lá na igreja, justiça. Eu tenho para receber e recebo. Quem trabalha tem salário. O que é graça? Graça é, eu não tenho nada, mas recebo. E misericórdia, eu deveria receber e não recebo. Se nós entendermos o que é justiça, graça e misericórdia, vai resolver muitos problemas da nossa vida. Talvez você está aí falando, eu não tenho nada para receber. Mas Jesus te amou quando você ainda era pecador. Esse é o grande mistério da graça de Deus. Eu não tenho nada para receber, mas recebo. Foi o que aconteceu com Adão, para nós finalizarmos. Adão acordou quando ele foi criado e o Senhor Deus deu para ele a chave do jardim no Éden. Ele não fez nada para merecer aquilo. O Senhor plantou um jardim. Quem deveria colher era o Senhor, mas quem colheu foi Adão. Isso é graça, irmãos. Então aqui nós vamos, mediante a instrução do Espírito de Deus, ministrar a vocês a graça bendita do Senhor. Amém? Amém. Pessoal, então a gente já estamos encerrando, infelizmente já, né? Passou rapidinho aqui a nossa programação, mas que Deus abençoe a cada um. Quero agradecer a todos aqui que acompanhou nosso programa. Querendo Deus, estaremos aqui mais vezes no sábado, né? Nesse horário mesmo. E o pastor, para finalizar, já faz uma oração aí. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe, muito obrigado e não deixe de acompanhar a gente aí, pela rádio, pelo Facebook aí, e a gente vai divulgando o nosso programa aí para a gente ficar mais, mais íntimo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe, pastor faz a oração final. Deus abençoe, gente. Amém, glória a Deus. Vamos orar, onde você estiver aí. Feche seus olhos, se é possível, né? Se estiver no trânsito, não, por favor, dirigindo. Pai, nós somos gratos pelo favor da cruz, pelo Senhor se encarnar e nos amar de uma tal maneira que o Senhor suportou uma morte maldita no madeiro. E essa morte nos trouxe vida, por isso nós estamos aqui. Nós somos gratos, Pai, que essa palavra da graça, Senhor, invada cada coração. Que o Senhor não está contra nós, mas o Senhor é por nós. Pai, que teu favor seja abundante sobre cada vida, cada ouvinte, os que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois. Meu Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus.
Que teu Espírito trabalhe nessas vidas, trabalhe na minha vida também. Sou carente da tua graça, Pai. Assim é o que nós clamamos, crendo que o Senhor fará para a tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça sobre graça do Senhor repouse sobre todos nós. Para a glória de Deus, Pai.